Bom dia a todos. Vou começar com uma rapidíssima autodescrição. Eu sou Sofia, uma mulher branca, cabelos pretos, vestida também de preto. Bom dia a todos. É um grande prazer começar o evento com esse nosso primeiro painel dedicado à inteligência artificial generativa e uso de dados pessoais. Vamos discutir aqui como balancear o uso de dados por essa nova ferramenta de tecnologia, tomando as cautelas necessárias, mas, por outro lado, sem inviabilizar a adoção dessa tecnologia com todo o seu potencial. A gente vive um momento de boom, justamente, da IA generativa e, com isso, uma certa apreensão. Por outro lado, uma visão de muitas possibilidades, um receio também, dado o potencial transformador da tecnologia e uma preocupação, dentre vários outros aspectos, também com a questão de tratamento de dados. A gente já tem vigente há algum tempo a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que coloca uma série de obrigações, e essa interação da LGPD com a IA generativa é super interessante, inclusive pela complexidade da tecnologia e, por outro lado, pela amplitude das obrigações que a LGPD coloca, protagonismo aos titulares de dados, que por vezes podem não entender muito bem a tecnologia de IA generativa. E a gente vai conversar um pouco sobre esses desafios. Acho que a composição do painel é bem interessante. A gente vai ter visão de um professor super especialista no assunto, de governo, experiências na iniciativa privada. Mas, então, sem tomar muito tempo com a introdução, vou começar passando a palavra para o professor Juliano Maranhão, que vai começar nosso painel hoje. Um último comentário inicial. Depois das falas dos palestrantes, a gente reservou um bom tempo para a interação com a plateia. Então, fiquem muito à vontade para fazer perguntas. A nossa ideia também é conversar em conjunto sobre o tema. Bom dia a todos. Primeiro, seu convite feito pelo René Medrado e pelo Ricardo Mota. É um prazer estar aqui para debater esse tema que é tão importante. Eu sou um homem branco e barba branca. O Ricardo falou que tem um pouquinho de branco nele, aqui a minha barba já está inteira branca. Bom, eu vou tentar dar uma pincelada, né, naquilo que eu vejo como preocupações, não em relação à própria IA generativa, mas com relação a intervenções do Estado que já começam a aparecer e que podem trazer algumas limitações ou algumas ameaças ao próprio desenvolvimento da IA generativa, né? Acho que a IA generativa, em primeiro lugar, o principal risco em relação a sistemas de inteligência artificial é o risco de subutilização, né, tendo em vista os benefícios que esses sistemas podem trazer. É claro que existem os demais riscos criados pela inteligência artificial, mas esse eu vejo como o principal. E a gente tem que tomar um cuidado quanto ao temor do desconhecido, que pode provocar intervenções que são contraproducentes. Então, IA generativas, eu posso dar só um exemplo do avanço que elas têm proporcionado, né? Em relação à aplicação à IA no direito. Eu estou no board da revista AI and Law e vou ser o próximo Program Chair da ICAIU. E a gente está olhando muito para as aplicações de IA generativas de texto no campo do direito, porque muitas das submissões de artigos agora, elas estão ligadas a experimentações com IA generativa, com grandes modelos de linguagem, e é impressionante como esses sistemas, que são de propósito geral, conseguem produzir resultados, às vezes, melhores em relação a várias propostas, vários sistemas, tanto de representação do conhecimento, quanto de machine learning tradicional, que foram desenvolvidas ao longo de vários anos de pesquisa em IA e direito. E, de repente, experimentos com prompts organizados, claro, com uma determinada metodologia, mas que conseguem produzir resultados muito próximos a anos de pesquisa que foram feitos com machine learning. Então, realmente é muito promissor e é importante que haja o desenvolvimento desses mercados pelos benefícios que podem ser trazidos. Agora, claro que existem preocupações, mas existe também uma preocupação quanto ao excesso de intervenção do Estado nesse processo de desenvolvimento. Eu vou dar 3 exemplos.
um ligado à proteção de dados pessoais, a NPD, outro relacionado à intervenção para a proteção da concorrência, e, por fim, a própria regulação da inteligência artificial. Tentar falar rapidamente sobre isso. Então, com relação à proteção de dados pessoais, a gente teve um exemplo recente de uma intervenção grave da NPD, no sentido de suspender o desenvolvimento do modelo de inteligência artificial da Meta, né? E a nota técnica que fundamenta a intervenção, né, suspensão preventiva, ela enfatiza o risco de danos irreversíveis com relação ao desenvolvimento desses sistemas pelo uso e coleta de dados pessoais das redes sociais da Meta. E a pergunta é: quais são os danos irreversíveis à personalidade individual? Porque a proteção de dados, ela começa como fundamento com o objetivo de proteger a proteção da projeção individual da personalidade na esfera pública. Esse que é o fundamento. Que medida a minha personalidade, a projeção da minha personalidade na esfera pública pode ser afetada. E depois, obviamente, a regulação de proteção de dados começa a olhar para quais são os procedimentos de governança para evitar que esse impacto possa acontecer. E o foco está nos procedimentos. Qual é o impacto sobre a projeção da personalidade individual de sistemas de grandes modelos de linguagem em que todo o processo de desenvolvimento desse sistema leva naturalmente à anonimização? Nenhum. Agora, há uma coleta, armazenamento de dados pessoais, e quando eu olho pelo procedimento, o volume potencial de dados, existe essa coleta. A questão é fazer intervenções que olham não para o impacto, mas sim para o procedimento. Isso pode ser um entrave ao desenvolvimento da IA. Um outro exemplo que eu participei, isso em particular em aplicações no campo da medicina, que são muito importantes e muito promissores. Então, participei de um projeto que chamava Inspira, na pandemia, que era um sistema desenvolvido lá pelo Center for AI da USP, para detectar insuficiência respiratória por meio de dados de voz no celular, né? Extremamente importante, porque evitava risco de exames, né, naquele contexto da pandemia, e permitia essa avaliação super importante de quando deve ocorrer a internação. Eu praticamente virei, no projeto de pesquisa, advogado para defender o uso de dados, porque várias entidades que tinham muitos dados de voz para treinamento do sistema não queriam fornecer, porque estavam com preocupação com proteção de dados. Então, olhar só para o procedimento e não olhar para o impacto, naquele momento extremamente relevante, do ponto de vista mais amplo, de uma ética de dados, e não só de privacidade de dados. Privacidade passa a ser um dos elementos de uma avaliação ética do impacto e dos efeitos do uso de dados. Então, é muito importante começar a olhar a proteção de dados sob a ótica de uma ética geral de dados para inteligência artificial, porque daqui a pouco todo o processamento de dados vai envolver inteligência artificial, e não olhar a inteligência artificial à luz da proteção de dados. Essa é uma preocupação que eu tenho, que pode trazer entraves ao desenvolvimento da IA, em particular de IA generativas. Segundo, concorrência. Aí tenho duas preocupações. Uma que já começou a se manifestar, né, que vem de já iniciativas ou manifestações de preocupação quanto à tendência de concentração nos mercados de IA, em particular os mercados com IA generativas. Então, primeiro, de fato, com as IAs generativas, há uma transformação do mercado, né? O volume de dados, de infraestrutura computacional e de expertise que é utilizado elevaram muito as barreiras à entrada nesse mercado. Já não é mais uma perspectiva de um mercado fragmentado, de ideias, soluções, de garagem, né? Mas um mercado de investimento de bilhões para desenvolver grandes sistemas
grandes modelos fundacionais, e depois você vai ter um entorno de desenvolvimento de aplicações, né? E aqui existe uma preocupação com um risco de plataformização, a exemplo do que aconteceu nos mercados digitais. Então, é uma preocupação justa, que precisa ser investigada, estudada. O que não pode acontecer é antecipar esses temores com uma analogia excessiva com os mercados digitais, né? Os mercados digitais passaram por esse processo de plataformização, mas será que vai acontecer isso com os mercados de IA? E aqui vou dar só 2 exemplos de desanalogias, porque a analogia, tanto no documento do CMA ou da Unesco, que foi divulgado recentemente, que até o Thibaut Schreppel que trabalhou, leva um pouco ao extremo essa analogia. E tem 2 aspectos que já quebram essa analogia. Então, mercados digitais, você tem, por exemplo, a preocupação com efeitos de rede. Grande parte das preocupações é levada pelo efeitos de rede. Tem efeitos de rede em mercados de IA, em mercados de IA generativa? Não necessariamente. Para mim, tem valor a Sofia usar o ChatGPT, se eu uso o ChatGPT? Não necessariamente. Então, outro, escala. Os mercados digitais são o mercado de zero marginal cost. Não sei se vocês sabem, mas esse efeito talvez não esteja presente nos mercados de IA, né? Claro que você tem um grande investimento no desenvolvimento do modelo, que depois é disponibilizado, porém, 80% do custo de processamento e também impactos de consumo ambientais, que eu vou falar daqui a pouco, eles se dão para alguns modelos que já foram testados nesse sentido, no momento da inferência. Então, quanto mais usuários, eu tenho mais custos para oferecê-los. Então, 2 desses grandes características importantes que levam à concentração de mercados digitais não estão presentes. Então, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado nessa análise antes de fazer intervenções. Outra, olhando para a preocupação com ética de dados, ou responsabilidade no uso da IA. Um aspecto importante dessa responsabilidade de uso, em particular com IAs generativas, é o impacto ambiental, né? IAs generativas consomem enorme capacidade computacional, portanto, consomem um volume e uma quantidade substantiva de energia e também de água para resfriar data centers. Tem uma pegada ambiental importante. Para que haja, então, o desenvolvimento desses sistemas mitigando esse impacto ambiental, você tem que fazer investimentos e talvez limitar o desenvolvimento desses sistemas em alguma medida. Agora, numa corrida, numa disputa concorrencial por esse mercado, quem vai investir nisso? Acho que esse investimento vai ocorrer desde que haja algum acordo entre os grandes desenvolvedores no sentido de desenvolvimento de metas e restrições para a proteção ambiental. Agora, são acordos acerca do processo produtivo. Cartel? Não? Como a autoridade vai lidar com isso? Essa é outra preocupação. E, por fim, já está terminando, eu vou falar bem rápido, regulação da IA. A regulação da IA responsável é baseada em procedimentos de governança com uma abordagem de risco. Quanto maior o risco, mais compromissos de governança. Agora, o risco no modelo de legislação em vários países, na Europa, inclusive no Brasil, ele é medido pelo impacto do tipo de aplicação. Na saúde, nos tribunais. Então, conforme a aplicação é que medido o impacto da IA, a gravidade e seu risco. E acho que é uma abordagem pertinente, tá? É a melhor abordagem. Agora, quando entraram as IAs generativas, teve toda a revisão da legislação europeia. E qual o impacto de uma IA generativa que tem um propósito geral e tem múltiplas aplicações que não são específicas, né? Os modelos tradicionais são desenvolvidos para uma aplicação específica. IAs generativas, não, né? Então, qual o impacto dentro dessa abordagem
em que o risco está ligado ao tipo de aplicação específica. Criaram ali um conceito, né, não sabendo bem como lidar com o tema, de risco sistêmico. E risco sistêmico tem a ver com o volume de dados e de processamento, de possíveis impactos, pelo fato de eu usar esses procedimentos em larga escala. E, de novo, eu saio do impacto do resultado e vou para o procedimento, que não é o melhor caminho. E a gente, além de ter importado muita coisa, importou agora, na nova versão do 2338, essa ideia de risco sistêmico, que ninguém sabe muito bem como definir, mas é muito grande. Tá? Então, esses movimentos de temor quanto ao desconhecido podem provocar intervenções que podem comprometer o desenvolvimento e a inovação e os benefícios que podem ser trazidos por essa tecnologia. Muito obrigada, professor. Muito interessantes essas primeiras colocações. Eu vou passar agora a palavra para a Vivian, acho que é um ótimo gancho. Como que o governo está olhando para esse equilíbrio, de uma certa forma, complexo, para potencializar a tecnologia na sua máxima extensão, por outro lado, salvaguardar o direito de titulares de dados pessoais? Primeiro, bom dia. Queria começar agradecendo aqui o convite, né, em nome do René e da Sofia, que fez o convite diretamente para a participação aqui no seminário, aos colegas que estão compondo esse painel comigo, o professor Juliano Maranhão, e o Pedro Fonseca, e também aqui todos os presentes que estão acompanhando esse debate aqui hoje. Eu acho, com dúvidas, que o desenvolvimento da inteligência artificial ele tem imposto diversos desafios para a gente, né, de discussão, e talvez o da proteção de dados ele seja um dos mais interessantes da gente discutir, né? Que, ao mesmo tempo que o uso dos dados ele é potencializado, né, com o surgimento de inteligência artificial, a gente também vê que os riscos decorrentes desse uso ele também estão cada vez mais complexos, cada vez mais necessários da nossa avaliação. E aí eu queria começar fazendo um adendo aqui, que eu falo de um lugar, né, como secretária adjunta de assuntos parlamentares. O que significa isso? Eu trabalho na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, e nessa área específica a gente é responsável pelo diálogo, né, interlocução com o Congresso Nacional sobre as matérias que são ali discutidas e aprovadas. E nessa condição de secretária hoje, junto com a Casa Civil e com a Secretaria de Comunicação da Presidência, a gente tem coordenado a atuação do governo tanto na consolidação da sua posição, avaliação em relação ao projeto 2338, e também essa negociação tanto com os setores econômicos, a sociedade civil e a academia, que tem feito, né, esse diálogo sobre o projeto, e com o próprio Senado Federal, e como é um tema que move emoções não só com o Senado, mas com a Câmara também, que tem participado ativamente desses debates. Esse tema ele entra na agenda do governo a partir de um pedido direto do presidente Rodrigo Pacheco à Secretaria de Relações Institucionais, porque todo semestre a gente faz um levantamento e uma indicação de projetos prioritários de aprovação no Congresso Nacional, e o presidente, desde o ano passado, né, quando ele apresenta o projeto, ele vem apontando que até o final dessa gestão ele gostaria de ver esse projeto aprovado pelo Senado Federal, por isso solicitou empenho. E como a pauta digital é uma pauta que o governo tem se dedicado em diversas frentes, né, uma pauta prioritária de diversos ministérios, a gente montou essa força-tarefa, esse grupo de trabalho que reúne hoje, só na administração direta, 19 ministérios que participam ativamente da discussão e da elaboração
da posição do governo nesse tema. E aí, o que eu acho que é importante a gente trazer é que todo o olhar do governo em relação a esse projeto sempre foi o de construir um equilíbrio entre inovação e regulação, entre o desenvolvimento e a responsabilidade, entre os direitos humanos e os direitos econômicos. A nossa lógica, ela sempre foi a de harmonização, porque um governo representa todos esses vieses, né, todas essas ideias. Ele tem, então, você, ao mesmo tempo que você tem o Ministério de Direitos Humanos, você tem o Ministério de Desenvolvimento, Inovação, você tem o Ministério de Ciência e Tecnologia e você tem preocupações que vêm, por exemplo, da Secretaria de Comunicação da Presidência. Então, o próprio governo ele tem a capacidade dentro dele de tentar construir essas harmonizações e esses balanços. Mas a gente também compreende que a tecnologia ela não pode ser demonizada, ela não pode ser encarada só a partir dos seus riscos, mas também a partir dos benefícios que ela pode trazer, tanto para a elaboração de políticas públicas, mas para efetivo direito pelas pessoas. Então, a nossa ponderação sempre partiu, e a nossa atuação sempre partiu dessa tentativa de garantir direitos, ao mesmo tempo de garantir que o desenvolvimento tecnológico ele seja preservado e estimulado. E aí, eu não sei, eu acho que todo mundo aqui está familiarizado, né, com a estrutura do texto de divisão em relação, baseado, né, na abordagem de riscos, como que está ali especificado que é risco excessivo, que são as tecnologias proibidas, a lista de alto risco, né, que determina um conjunto de obrigações para os agentes que produzem, utilizam, distribuem esses sistemas, e esses outros riscos, né, que eu não vou falar nenhum risco, porque tem baixo, médio risco também incluído, e que tem algumas obrigações residuais. E que ali, né, está determinado, né, que cada tipo de risco, então, vai justificar um nível de intervenção, de garantia, de salvaguarda proporcional ao risco que a tecnologia apresenta. Mas ali também, para a gente, que são pontos importantes, tem um rol dos direitos, né, das pessoas naturais afetadas, né, pelo funcionamento desses sistemas. A gente sabe que os direitos eles estão descritos em diversas outras legislações, eles já estão previstos em diversas outras legislações, mas a gente acha que num tema como esse é importante também que a gente especifique, que a gente consiga traduzir para as pessoas sobre quais direitos a gente está falando prioritariamente quando a gente está discutindo inteligência artificial. E ali também tem toda uma discussão, né, de como vai ser a governança, e esse foi um tema muito importante para a gente, né, que, enquanto poder público, e que, nesse sentido, sobre esse tema, a gente tentou trabalhar principalmente com o respeito dos acúmulos dos órgãos setoriais, do que a gente já tem de acúmulo regulatório no país, e que a gente pudesse, dessa forma, construir uma maior eficiência no que fosse o processo regulatório, né, a ação regulatória depois do Estado, respeitando essa pluralidade, palavras que sempre engasgam, e também permitisse que todo o conhecimento que já foi desenvolvido pelo Estado brasileiro em matéria regulatória não fosse refeito ou desperdiçado, e a gente não precisasse recriar, né, ou construir uma estrutura nova do zero, que a gente sabe os desafios e as dificuldades que é fazer isso. Então, nesse sentido, quando a gente... Aí eu vou trazer para o tema mais de proteção de dados, porque, né, a inteligência artificial toca tudo, mas quando a gente estava discutindo o tema da proteção de dados junto com esse projeto de regulamentação da inteligência artificial, alguns pontos para a gente eles eram mais centrais, eles apareceram, né, com muita força. Acho que o primeiro, né, a utilização dos dados para o treinamento dos sistemas, né, quais os limites, os riscos, mas também as potencialidades, né, o potencial risco de agravamento das discriminações ilícitas e abusivas, o possível, né, manipulação dos conteúdos, ao que a gente estava olhando, e o impacto que as decisões automatizadas podem ter na vida das pessoas, no direito das pessoas. E aí eu quero trazer só algumas ideias para contribuir com o debate.
Sobre a discriminação, a gente sabe que é inerente da inteligência artificial a ideia de discriminação. Ela não necessariamente é ilegal, é ilícita, porque discrimina, né? O seu sistema, a tecnologia, ela tem justamente esse objetivo de fazer distinções. Mas como ela tem esse objetivo de fazer distinções, ela pode sim incorrer em discriminações ilegais e ilícitas. E aqui, uma coisa que a gente sempre quis apresentar é que a ideia de você não usar dados sensíveis, né, como você faz uso dos dados sensíveis, ela não é suficiente, né, para você evitar discriminações. Porque quando você pega grupos sociais, essas características elas não se expressam necessariamente só pela cor de pele, pelo gênero. Então, por exemplo, ela pode se expressar pela região de moradia, pelo padrão de consumo. Então, Então, quando você discute a questão da discriminação ilegal, ilícita, você precisa conseguir garantir que esses sistemas, eles não, de alguma forma, não tenham a possibilidade, não promovam reagrupamento, né, desses grupos sociais vulnerabilizados que o nosso ordenamento jurídico protege, e dessa forma consigam estabelecer essas discriminações que são consideradas ilícitas ou ilegais. Então, esse foi um ponto que a gente olhou durante esse debate. A segunda questão em relação às decisões automatizadas, né, que quando a gente fala sobre elas, a gente não pode, acho que, discutir só como elas são produzidas, né? Então, os padrões éticos, os regramentos que fazem até o momento da decisão, mas também sobre os impactos da decisão, e aí eu acho que o professor Juliano tratou, né, sobre essa avaliação também, sobre o impacto, né, das decisões e dos sistemas. E aí, por fim, não, em terceiro lugar, a questão do uso dos dados pessoais, que para a gente do poder público é visto não só como um risco, mas como uma oportunidade também, né? O uso dos dados ele pode colaborar para o desenvolvimento de melhores políticas públicas, para o desenvolvimento tecnológico do país. Ele representa uma oportunidade para o poder público. Então, e a gente acredita, hoje, lá no Executivo Federal, que o Brasil ele na verdade, um player muito importante nessa discussão, porque ele tem um potencial, por ter bases de dados ricas, bases de dados confiáveis, muito importante nessa discussão da inteligência artificial. O que a qualidade, né, dos sistemas de inteligência artificial também é muito baseado na qualidade dos dados que é utilizados como base. Então, e o Brasil ele tem um potencial muito grande nessa discussão e que deve ser preservado. Eu preparei a fala com menos tempo, eu vi que foi esgotado, mas eu acho que no debate pode continuar as contribuições. Obrigada. Super obrigada, Vivian. Fala super interessante também. Vou passar a palavra agora para a Gabriela, da Microsoft. Trazer algumas considerações do ponto de vista do setor privado, como que a Microsoft tem pensado o tema. Bom dia a todos. Obrigada a todos, todas e todos. Obrigada pelo convite. Obrigada, Renê, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão ouvindo bem? A minha proposta para vocês hoje é trazer um pouquinho de como foi toda a jornada da Microsoft sobre... e eu tenho aí uns slides, não sei se já podem colocar, inclusive, por favor. Sobre como que a Microsoft vem se estruturando lá desde 2016 sobre inteligência artificial. Então, acho que essa é a minha proposta, porque eu acho interessante a gente compartilhar com vocês como que internamente a Microsoft adotou todo o sistema de governança e vem com essa preocupação, inclusive com privacidade, com proteção de dados, desde lá até aqui. E o que hoje em dia, qual é a evolução desses compromissos e desses princípios que a gente entende que são necessários. Então, acho que já está ali. Não, vocês vão ver que isso é uma abordagem mais genérica da Microsoft, né, sobre como a Microsoft vê um grande potencial na inteligência artificial, um potencial dessa tecnologia, inclusive, de resolver os grandes problemas do mundo. Então, existe realmente uma expectativa muito positiva com relação a essa tecnologia que é bem disruptiva. Podemos passar, por favor? Eu estou sem o... você vai mudar. Obrigada. Ok, obrigada. Ótimo. Isso. Eu trouxe esses dados para vocês verem, eu achei muito impressionantes, né? De como que a gente evoluiu rapidamente, como que a velocidade está vertiginosa, né? Então, com isso, não tem como a gente não pensar numa nova economia.
que vem trazendo a criação de novas empresas, de oportunidades de acessibilidade, que é um foco muito grande nosso da Microsoft. A gente vem trabalhando com ferramentas de inteligência artificial generativa com pessoas com deficiência, com impactos realmente muito impressionantes. Então, a gente vê um grande potencial e uma modificação muito rápida nessa nova economia. E a gente sabe que, e até o nosso presidente, o Brad Smith, publicou há anos atrás um livro chamado Tools and Weapons, né? Armas e Ferramentas, já pensando em como que essa tecnologia, que já sabíamos que ia ser tão disruptiva, como de fato se mostrou, né? Como que ela, claro, pode ser uma ferramenta potente e como pode ser também uma arma, né, apontando já esses riscos. E, a partir daí, surgiu uma abordagem que a gente hoje chama de inteligência, de responsible AI, né? Desculpa, que é tudo em inglês, tem que trazer. Inteligência artificial responsável, que é um princípio que hoje permeia todos os produtos da Microsoft e todo o posicionamento da empresa interna e externamente. Tá? Então, desde nossos treinamentos como empregados da Microsoft, como o desenvolvimento dos produtos lá do início. Não sei se está dando para ver tudo, acho que está cortado, mas não tem problema. Essa que a gente chama de jornada, porque não acabou, é contínua e começou lá atrás e a gente continua evoluindo. Começou lá em 2016, quando a gente criou primeiro teve um artigo, eu não sei se vocês se lembram disso, mas um artigo que foi muito divulgado do Satya Nadella, nosso CEO, na revista Slate, falando da visão dele da inteligência artificial e até antecipando um pouco o que ele via como potencial dessa tecnologia, né? E de como que os humanos poderiam, junto com a inteligência artificial, resolver esses grandes problemas e desafios do mundo, né? Então, uma visão mesmo disso. Então, lá em 2016, a partir desse artigo, internamente, a gente começou a construir a nossa governança em torno dessa tecnologia, criando um comitê interno de ética e princípios para o desenvolvimento da inteligência artificial. Em 2018, isso foi evoluindo, né? Foi crescendo lá dentro, a gente resolveu adotar e criar um conjunto de princípios que entendíamos importantes para que orientasse como norte tudo o que seria, a partir daí, desenvolvido. E isso tem a ver com a questão da proteção de dados, porque a proteção de dados é um dos princípios, um dos mais importantes, né? Porque a gente precisa desses dados, obviamente, para evoluir essa tecnologia, né? E aí, em 2019, a gente implementou o que a gente chama hoje de Escritório de Inteligência Artificial Responsável, que estamos comemorando 5 anos desse escritório, e esse ano a gente publicou, que está disponível, inclusive, depois eu posso até compartilhar, o relatório de transparência, que vai ser anual. E é muito interessante porque ali tem insights e toda uma avaliação de como que foram, na prática, aplicados esses princípios a partir de 2023, que foi quando o uso efetivo, né, nossos produtos, o Copilot, o Azure OpenAI, foram lançados, com inteligência, né, claro, com a vinda do ChatGPT primeiro, né, e com a nossa parceria com a OpenAI, etc., o desenvolvimento dos nossos produtos. Esse relatório de transparência ele mostra, na prática, como que foi a aplicação e a importância desses produtos e mostrando quais são os apontamentos para o futuro, o que a gente agora vai precisar fazer, o que deu certo, o que precisa melhorar. Então, está bem interessante, assim, eu convido vocês a olharem esse relatório. Então, e mostra também assim, uma seriedade muito grande da empresa com esses princípios que eu vou agora mostrar para vocês mais especificamente. Isso aí, na verdade, é um marco que a gente teve, né, em 2023. E aqui estão os princípios. Vamos lá. Então, esses são os princípios, tá? Vocês vão, sempre que vocês ouvirem alguém da Microsoft falando sobre inteligência artificial generativa, vocês vão ver esses princípios, porque eles estão no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, tá? Então, o primeiro deles é o que a gente chama de equidade, que é garantir que essas tecnologias de IA não devem levar à discriminação, não devem levar a um preconceito, a um resultado indesejado para os consumidores. Tá? O segundo é confiabilidade e operação segura, que a gente sabe que essas tecnologias elas podem ter um impacto negativo se não funcionarem de forma segura e confiável, consistente. O terceiro é privacidade e segurança. Então,
elas devem estar apoiadas, essas tecnologias enfim, os sistemas de IA, por controles que sejam fortes, robustos, para proteger essa privacidade e a segurança dos dados. Então, por exemplo, novos fatores de autenticação estão sendo criados, eles estão mais baratos, eles estão de mais fácil uso, eles foram oferecidos em cada ferramenta que a gente desenvolve, a inteligência artificial demandou isso, né? Que a gente criasse camadas adicionais de segurança. Os nossos produtos hoje têm camadas fortes de segurança. É claro que a gente está sempre evoluindo, né, gente? Mas isso foi criado e hoje isso está tudo espelhado nos nossos contratos. Acho importante falar isso. A gente sempre teve muito... Antes, inclusive, da LGPD, a Microsoft já tinha uma preocupação e uma formalização da questão da proteção dos dados muito forte. Nós temos, inclusive, um adendo de proteção de dados em todos os nossos contratos, para o Brasil, inclusive, adaptado hoje à LGPD, mas que, mesmo antes da LGPD, ele já estava em conformidade com o GDPR. Então, a gente precisou trabalhar nessa linha há muito tempo e vamos continuar cumprindo, obviamente, a LGPD. E, com a inteligência artificial generativa, nós adaptamos todo esse conjunto de contratos, né, e de compromissos e de termos de uso, etc., para cumprir a legislação, ainda que com essa nova tecnologia. Então, esse sempre foi o posicionamento da Microsoft. Agora veio, inclusive, essa nova, né, regulamentação da questão da transferência internacional de dados. Também temos essa condição de cumprir com essa modificação e o interesse, inclusive, e achamos importante, porque isso é uma segurança jurídica, por mais que a gente possa ter, obviamente, questões e críticas e tal, mas esse é o posicionamento, no sentido de cumprir, né, com a legislação. Inclusão é um outro princípio importante, que a gente acredita que todo mundo deve se beneficiar da inteligência artificial. Então, vocês sempre vão ver um posicionamento da Microsoft realmente trabalhando na divulgação, na disseminação e no acesso à inteligência artificial. A responsabilização, ou seja, quem implementa sistemas de inteligência artificial precisam ser responsáveis por como eles funcionam. Tá? Então, a gente tem até uma recomendação forte para o estabelecimento de um sistema de governança. A gente acabou de trabalhar, inclusive, num paper que está saindo, como se fosse um guia de governança de inteligência artificial, levando em consideração a nossa experiência lá desde 2006 com essa governança interna, para poder servir como um guia para as empresas que tiverem interesse ou que não puderem contratar consultorias, enfim, que tenham interesse em entender como que se faz essa governança, porque da inteligência artificial para a inteligência artificial generativa existem diferenças de como que você deve lidar. A matriz de risco é diferente, você precisa trabalhar diferente. E a transparência, né, que é aquela coisa, a gente precisa dar clareza para os clientes, para os atores e para todos os usuários de como que nós atuamos, quer dizer, como que são feitos esses modelos, como que é a coleta de dados, como que é toda essa questão de como é o desenvolvimento e como é o funcionamento dos modelos de IA precisa ter clareza e transparência. Então, esses são basicamente os princípios. Do ponto de vista mais prático, vocês vão ver que a gente aplica isso através de ferramentas e processos, treinamentos, políticas internas e a governança, como eu coloquei. Que eu vou passar bem rapidamente. É bom que eu estou passando aqui, achando que eu estou passando ali, mas tudo bem. Isso uma espécie de um resumo, né, dessa jornada, que eu já falei da inteligência artificial responsável, a abordagem da regulamentação. Como eu disse, a Microsoft cumpre com a regulamentação de proteção de dados, a regulamentação de inteligência artificial também, a empresa não se posiciona de maneira contrária. Claro que a gente pode ter críticas ou aspectos a serem melhorados aqui ou ali, mas não somos contrários a uma regulamentação. Ao contrário, a gente até saiu na frente com uma necessidade interna de ter um norte, né? A gente vem trabalhando em filtragem de conteúdo para evitar o máximo possível, isso é constante, a questão de ódio, enfim, crimes, né, que possam aparecer e não ser filtrados a partir desse funcionamento dos modelos. Os termos do contrato, eu já mencionei, né, que a gente adaptou os termos do contrato para ficarem adequados. Compromissos com o cliente e um compromisso de direitos autorais que a Microsoft garante aos clientes que o nosso modelo, o nosso produto não infringe direitos autorais de terceiros e a gente faz essa defesa pelo cliente. Tá?
Mais recentemente, isso foi esse ano, por isso que eu quis trazer para vocês, com uma preocupação, e eu já vou fechar, uma preocupação agora mais concreta, mais com a experiência do uso, mais com todas as questões recentes. Houve uma publicação sobre a necessidade da gente estabelecer alguns princípios, e aí são internos, para garantir o acesso à inteligência artificial. Não está muito diferente de tudo que a gente vem trabalhando com relação à inteligência artificial responsável, né? Esse conceito, mas trazendo um pouco mais para a questão do acesso. Isso é um slide que a gente costuma mostrar, garantindo para os nossos clientes que os dados dos nossos clientes vão ser seus dados, que existe uma instância isolada para cada um dos outros clientes. A gente não usa dados de cliente para treinar os modelos. Isso é uma garantia que a Microsoft dá contratual, inclusive, e esses dados são protegidos pelos controles de segurança. E por fim, eu coloquei esse slide, ficou todo esquisito, mas tudo bem. Esses são compromissos, eu estou vendo ele lindo aqui, tá, gente? Esses aqui são compromissos também mais recentes, que aí a gente avançou esse ano dos princípios para compromissos mais concretos com relação à proteção da privacidade de dados. Então, eu vou dar alguns exemplos, porque o tempo também já está esgotado, mas é basicamente o que eu disse, ou seja, a Microsoft mantém os dados dos seus clientes, da sua empresa, privados, eles vão permanecer privados durante o uso dos nossos produtos, eles vão ser regidos pelos compromissos contratuais de privacidade aplicáveis. Tá? Então, o usuário, a gente dá condição para o usuário estar no controle, ele, usuário, dos dados da sua organização. Eles não vão ser usados sem a sua permissão, por exemplo. Né? Você pode até usar os dados para, por exemplo, fazer um fine-tune do seu modelo, mas essas soluções que vão ser ajustadas pelo usuário, criadas com seus dados, eles vão estar disponíveis só para você. Não vou falar de todos, tá? Mas vou dar um exemplo do que eu acho mais importante aqui. Os dados da empresa não vão ser compartilhados sem a permissão. Então, inclusive, os dados gerados por meio do uso dos nossos dois principais produtos, que é o Azure OpenAI e o Copilot, prompts, respostas, por exemplo, são mantidos privados e não são divulgados a terceiros. Isso é um compromisso contratual também. Tá? Então, por fim, os dados da empresa não vão ser usados para treinar modelo, que essa é a grande preocupação, né, dos clientes e dos usuários em geral. Isso também é um compromisso contratual que a gente tem. Então, era basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês e estou aqui à disposição para perguntas. Muito obrigada, Gabriela. Super interessante a sua fala. Vou passar a palavra agora para o Pedro, que vai contar um pouco da perspectiva da CloudWalk sobre IA e proteção de dados. Legal. Bom dia a todas e todos. Eu queria pedir para o pessoal daí de cima, se vocês puderem tentar abrir o PDF que eu mandei depois, que chama IBRAC 2. Só para não ficar sem nenhuma apresentação. Infelizmente, eu usei uma tecnologia que não rolou. Muito avançada. Muito avançada. Não rolou a apresentação, então... Beleza, obrigado. Então, eu vou aqui com essa apresentação meio pela metade, mas acho que pelo menos ajuda a visualizar algumas coisas. Bom, então... IA generativa, como balancear o uso de dados, conteúdo e inovação. É um tema bem amplo, né, e complexo. Eu entendi ele um pouco como um prompt. Inclusive, encaminhei esse prompt para o Claude e para o ChatGPT para ver o que é que eles iam responder. Só copiei e colei o título. Falei, deixa eu ver aqui com esse prompt como que eles respondem. Confesso que não ajudou muito, mas... Enfim, vamos lá. Tem um pointer, né? Deixa eu ver se vai rolar. Bom, então eu estou falando em nome da CloudWalk. Nós somos a gente às vezes se denomina fintech, outras vezes trust tech, porque a gente entende que nosso negócio é confiança e que hoje em dia a gente processa pagamento, mas não sabemos por quanto tempo a gente vai fazer exatamente esse negócio, processar pagamento entre humanos. Então, a gente vem acompanhando com bastante atenção e entusiasmo o desenvolvimento da inteligência artificial e, mais recentemente, especialmente da IA generativa. E a nossa visão de presente e de futuro é que a gente tem humanos e máquinas pensando juntos e trabalhando juntos. Isso já é um pouco uma realidade, a gente vem tentando fomentar isso. Então, hoje, todos os um pouco mais de 600 funcionários da CloudWalk têm acesso a contas
corporativas pagas, né, de 2 modelos de inteligência artificial, atualmente o Claude da Anthropic e o ChatGPT, e a gente tem um estímulo grande a que as pessoas de todas as áreas da empresa usem essas tecnologias no seu trabalho. É claro que com determinadas restrições e controles, no momento em que isso envolve dados, né, dados que a gente processa de cliente, mas tem muita coisa que não envolve esse processamento de dados de cliente, e a gente está estimulando os nossos colaboradores a ativamente conversar com a máquina, um pouco na visão de que, se a gente não aprender a interagir com essas máquinas desde já, não vai haver espaço para a gente como empresa e para essas pessoas como trabalhadores, né? Então, a gente entende que precisamos aprender a estar atualizados nesse momento da passagem do que hoje é um chatbot para um agent call worker. Então, claro que hoje em dia o agente ele realmente trabalha como uma espécie de assistente, mas existem várias limitações na tecnologia atual, né? Então, ele não tem propriamente uma memória, ele não pensa 2 vezes, mas o que a gente entende é que isso daí está sendo... A gente está chegando lá. Então, a gente está chegando no momento em que um agente de inteligência artificial vai passar por um processo de onboard, assim como os outros funcionários, vai aprender. Isso pode durar, sei lá, se com um funcionário dura 6 meses, talvez com um agente de AI isso dure 1 mês, mas que ele vai ter acesso a todos os treinamentos de onboard, participar de reuniões, né, usar as ferramentas que os humanos usam. A gente acredita que isso vai acontecer em breve, então estamos tentando estar aí próximos disso desde já. Então, hoje a gente usa a inteligência artificial basicamente para relacionamento com o cliente, risco e crédito, e aqui eu esqueci de falar do desenvolvimento, que hoje o tempo que a gente tem de desenvolvedor, a gente já economizou muito tempo pedindo para as IAs escreverem código, né? E isso é uma coisa interessante, porque isso não envolve dado confidencial, né? É um prompt e um código. E isso já tem nos economizado muito tempo. A gente ainda não conseguiu calcular, mas todos os nossos desenvolvedores... Hoje a gente tem na empresa 60 pessoas que estão dedicadas à pesquisa de inteligência artificial, e aí em vários âmbitos, né? Então, tanto nesses âmbitos de relacionamento, risco, crédito, mas também temos um grupo aí de 5 ou 6 pessoas trabalhando um pouco no que a gente chama de consciência e tecnofilosofia, que é um pouco testar os limites aí da inteligência artificial, independentemente da usabilidade no negócio, mas para a gente entender né, qual é o potencial dela atual e como que isso está se desenvolvendo. Então, hoje a gente usa relacionamento risco-crédito e, na verdade, a IA generativa, que é o tema dessa palestra, a gente usa basicamente para relacionamento com o cliente. Então, a gente tem um chatbot chamado Cláudio, que resolve bastante problema de cliente. Então, assim, o que chega para o humano já é bem pouco. Então, a gente também já economizou bastante. É um investimento alto, porque o Cláudio... a gente tem também 10 pessoas dedicadas a treinar o Cláudio, né? E a gente usa um fine-tuning de mais de um modelo de AI para poder criar um chatbot que seja um chatbot de fato eficiente e que consiga resolver muitos problemas sem que haja necessidade da intervenção do humano. A gente já consegue realmente fazer isso. Nas nossas avaliações de atendimento, o Cláudio ele performa um pouquinho melhor do que os humanos. Então, o índice de satisfação aí do Cláudio ele está em 66% e dos atendentes humanos, do nosso melhor atendente humano está em 64%. Então, esse já é um dado importante. Claro que tem problemas que o Cláudio não consegue resolver e que, de fato, a gente precisa do humano resolvendo. Então, a gente acredita, como crença, né, que a gente está passando da inteligência artificial generativa que a gente tem hoje, especializada, para a AGI, que é a inteligência Artificial General Intelligence, que alcança aí um nível de cognição igual ou superior ao dos humanos, rumo à superinteligência. A AGI, a gente acredita que ela deve acontecer aí nos próximos 3 ou 4 anos. Então, por isso, a gente está realmente tentando acompanhar isso bem de perto. Esse tempo está certo, eu só tenho 3 minutos. Nossa. Bom, gente, então acho que tem uma questão aqui em relação ao tema mais específico, né, dos dados e do conteúdo. Acho que é importante a gente diferenciar o provider do deployer. Estou usando a terminologia da legislação europeia, porque a da brasileira está ruim. Então, o provider é quem realmente desenvolve o modelo de inteligência artificial, e o deployer, no caso da CloudWalk, por exemplo, nós somos um deployer e a gente não tem a ambição de ser um provider, e acho que os providers são muito poucos, né, hoje, e a tendência de concentração por conta do alto custo para treinar o modelo, isso não tende a mudar. Não acredito que, claro, existe uma iniciativa do governo federal, um investimento muito alto para que a gente tenha
um AI treinado no Brasil. Isso será maravilhoso se de fato acontecer, né? Acho que bom que a gente tenha essa perspectiva, mas hoje realmente isso é muito concentrado quem que pode treinar uma inteligência artificial, né, em termos de custo disso. Então acho que essa diferença entre provider e deployer ela é relevante. Aqui eu estou falando um pouquinho do ponto de vista do provider, né? Ele vai... Quanto mais informação e quanto mais informação de qualidade, melhor para treinar o modelo. Essa informação ela vai se dividir na informação de acesso livre e na informação de acesso restrito. E aí o que eu estou chamando de acesso restrito são os dados pessoais, que hoje são treinados muito com base no legítimo interesse. A ANPD se reservou o direito de avaliar essa questão do legítimo interesse depois, né, na decisão que ela deu em relação à Meta recentemente. Ela liberou o treinamento com determinados tipos de dados pessoais, mas ela fala isso, vou deixar para avaliar o legítimo interesse depois, então estamos acompanhando para ver o que vai acontecer. E em relação ao conteúdo protegido por copyright, também tem essa discussão muito interessante, se essa doutrina do fair use, que é o que os providers hoje alegam, se isso realmente vai ficar de pé. O PL substitutivo, ele resolve essa questão aqui, não sei se da melhor maneira, mas em relação a fair use e licenciamento, ele faz uma opção pelo licenciamento e ele diz que quem treinar modelo de inteligência artificial no Brasil tem que pagar royalties para detentores de direitos autorais, divulgar quem são os detentores de direitos autorais. Isso é preocupante, de certo modo, porque se a gente não tiver dados brasileiros inseridos no treinamento de modelos, a gente tem modelos mais enviesados, né? Então, a questão da quantidade de dados, quantidade de informações, é justamente para a gente evitar viés. Porque quanto mais texto você tem, menos um único texto é representativo no resultado do que a inteligência artificial vai ter como output. Então, infelizmente, o tempo está bem curto. Deixa eu ver só se eu... Bom, também não... Mas só queria falar uma coisa que nesse processo de treinamento, que é uma discussão que me parece importante, a gente entender que os dados, as informações a que o modelo tem acesso, ela tem acesso como uma espécie de leitura. É como se você fosse numa biblioteca e lesse um monte de coisa. E ela vai tentar extrair daquilo dali padrões linguísticos. Então, os modelos de inteligência artificial, estou falando mais dos grandes modelos de linguagem, que são o que nos interessam mais, eles não armazenam aquelas informações, eles não têm aqueles textos, né? Ele tem acesso aos textos para dali extrair padrões linguísticos que vão ser armazenados na inteligência artificial. Tinha até uma representação que, infelizmente, não está aí, no que se chama espaço latente, que é um espaço de vetores, né? É tudo número. No final das contas, os tokens, se o Llama, por exemplo, ele foi treinado com 15 trilhões de tokens, que é uma coisa impressionante, é basicamente tudo que está na internet. Aquilo dali vai ser transformado em vetores tokenizados. Então, ele não vai ter acesso aos próprios textos. Ele não guarda texto. Ele vai guardar, a partir daqueles vetores, quais são os padrões de relação para que ele possa prever qual é a próxima palavra do texto que é dado a ele, né? Eu vou passar 1 minuto, tá, Sofia? Pode passar 1 minutinho. Obrigado. Então, falei um pouco, muito rápido, né, da questão dos dados para os providers. Em relação aos deployers, então aqui eu tentei mostrar que o que estava para baixo ali naquele modelo de IA generativa que ele treina com esse monte de texto ao qual ele tem acesso, então ele cria um modelo de IA generativa. A partir daí, os deployers, que no caso da empresa que eu trabalho, né, é um deployer, ela vai ter acesso a esse modelo e ela vai imputar dados nesse modelo em algumas frentes, né? Uma frente é o que se chama RAG, que é uma espécie de banco de dados ao qual o modelo vai poder ter acesso antes dele dar a resposta final. Então, ele já tem um treinamento, ele vai ter aquele banco de dados, a gente usa bastante o RAG, e o RAG nos parece uma coisa bastante segura, inclusive, porque ele vai ter acesso a esse banco de dados para checar se a resposta está de acordo com aquele dataset específico da empresa. Então, o Cláudio, que eu falei, por exemplo, a gente tem um RAG muito poderoso de tudo que os agentes humanos de atendimento produziram para que ele tenha acesso para poder responder ao cliente. Então, vai estar à disposição dele aí sim é um dataset de informação, não são padrões linguísticos, como o próprio modelo tem. Ele vai naquele banco de dados, dá uma olhada no que tem lá e pode responder depois, com o treinamento que ele já recebeu, né, dos cálculos que ele precisa fazer. Além do RAG, existe essa técnica do fine tuning, que aí sim é uma técnica que ela é mais próxima do treinamento. Então, a gente também faz fine tuning de alguns modelos na CloudWalk, e aí a gente vai usar os nossos dados para, de fato, treinar uma espécie de pós-treinamento do modelo.
Além disso, os inputs e os outputs são informações que também a gente, né, o input a gente dá especificamente, o output a gente recebe. Mas como a gente recebe isso a partir do input, a gente entende que essa é uma informação sobre a qual nós também temos responsabilidade. A questão de titularidade do direito da informação é mais complexa, mas em termos de responsabilidade, sim. Então, essas informações aí que o deployer pode imputar, elas também podem ser de acesso livre, né? Então, por exemplo, quando alguém vai codificar, ele vai dar um prompt, vai dizer o que ele precisa. Isso daí pode ter uma coisa de confidencialidade de negócio, mas em tese é livre. Além disso, informações de mais inteligência de negócio, que a gente precisa ter segurança de confidencialidade, né? Pronto, mais 30 segundos. E, eventualmente, dados pessoais, e, no nosso caso, por conta do nosso negócio, dados bancários. E aqui o negócio fica um pouco mais complexo. Então, ainda que a gente entenda que isso daí é uma atividade... não é que ainda que a gente entenda. Essa é uma atividade de tratamento de dados pessoais. Então, para a gente, aí é uma coisa inegociável enquanto deployer, né? No momento em que... E a gente tem vários mecanismos de controle para saber o que é que está sendo imputado no modelo de AI que a gente usa, porque aí não tem realmente negociação. A gente precisa cumprir a legislação, a LGPD, e a gente precisa cumprir a regulação bancária na matéria, e lidar com isso com ética, privacidade e segurança, como a gente lidaria em outras circunstâncias. E aí, só uma última coisa, no nosso caso, como deployer, eu acho que é importante que a gente esteja atento na relação contratual com o deployer. A Gabi falou um pouco disso, né, que a Microsoft assegura que isso daí não vai ser usado, e no nosso caso também. Inclusive, uma das razões pelas quais a gente pagou conta profissional de chatbots para todos os nossos funcionários é justamente para ter a segurança que ninguém está usando os chatbots de acesso livre. Alguns podem utilizar os inputs e os outputs para o seu treinamento. Como a gente lida com dados que, de várias maneiras, exigem uma proteção, seja por uma exigência legal, seja por uma questão de negócio, a gente pede que nossos funcionários só usem essas contas profissionais em que os modelos asseguram que o input e output não vai ser usado para treinamento. Obrigado. Desculpem a correria. Super obrigada a todos. Nós tivemos um pequeno atraso no início, então o nosso tempo agora no final está mais encurtado. Vou só abrir para se a gente tiver alguma pergunta objetiva da plateia para algum dos palestrantes. Oi, bom dia a todos. Uma pergunta bem rápida. E quando a fala do Juliano no início, eu entendo também que o risco é a subutilização dos modelos. Até porque os grandes players, como o Pedro acabou de falar, estão em escalas de valuation que já são estratosféricas e aumentando a cada mês, a cada semestre, a cada dia. O que pode ser feito na prática, e essa pergunta talvez eu direcione à Vivian, para que a gente não fique de novo na questão legal, que não tem impacto nenhum na vida real, no de fato, nas empresas que estão na ponta implementando e que estão usando a inteligência artificial para desenvolver produtos, para aprimorar serviços, etc, etc, etc. Obrigado. Difícil, né? Mas, bom, acho que do aspecto que a gente está tratando ali, né, pelo projeto de lei, primeiro, o desafio que a gente quis enfrentar nas nossas discussões é, de fato, qual o lugar brasileiro, né, nessa discussão. Porque isso foi um debate que apareceu diversas vezes, que o lugar brasileiro não é o da garagem, né, da história que é contada, de alguém que, de repente, conseguiu construir, né, uma tecnologia que virou e se transformou, né, num grande ativo, né, que agregou muito valor. Na verdade, o que a gente quis, de fato, olhar no contexto brasileiro, o que a gente quer que a lei valorize e o que ela previna. Então, se vocês olharem o que foi o resultado da comissão de juristas, o primeiro relatório apresentado e a última complementação, vocês vão ver que a gente caminhou para que a legislação ela fosse, ao máximo, centralizando, né, o seu foco, o seu objetivo no que são as chamadas tecnologias, né, de alto risco, né? Então, que a gente construiu ali diversos caminhos para que
pequenos e médios, né, e pequenas e médias empresas pudessem ter suas obrigações ou dispensadas ou diminuídas, né, justamente porque a gente acha que essa é uma prioridade, né, quando a gente fala da economia brasileira. A gente colocou uma responsabilidade, uma indicação, acho que mais robusta em relação à proteção de trabalhadores, tão robusta que eu acho que a gente vai ter que ajustar, mas que eu acho que aponta também um debate importante, né, para o setor, para o nosso país. A parte de direito autoral, como o Pedro trouxe, é uma inovação, de fato, na legislação brasileira, e que a gente sabe que, de tão inovação, ela vai precisar ser muito melhorada, mas que a gente acha que aponta para uma proteção importante do potencial brasileiro de produção de dados, de conteúdos, de elaboração de obras, né, das pessoas. Então, a ideia foi justamente que a legislação ela fosse focando nesses sentidos. E a gente ainda está, e aí é um convite que eu faço a todos, ainda em elaboração. A discussão que o Pedro trouxe, por exemplo, em relação aos conceitos, é uma que eu sofro todos os dias também, porque eu acho que ela ainda precisa ser qualificada. Ela anteriormente se confundia muito com as outras legislações também já existentes, e a gente tem tentado trabalhar, e tem várias empresas que têm colaborado com a gente nisso, em estabelecer melhor essas definições, as responsabilidades na cadeia de valor, porque a gente acha justamente que a legislação ela tem que... A gente tem uma experiência que eu acho que tem pontos positivos e negativos, que é a da LGPD, que a gente precisa trazer para esse momento do processo legislativo e refletir essas preocupações. Não é intenção, acho que nem do Congresso Nacional, nem do governo, né, nem do Poder Executivo Federal hoje, que essa legislação ela constitua mais barreiras, mais entraves ao desenvolvimento, à pesquisa, à inovação no nosso país. E a nossa ideia é justamente que isso se reflita. Quando você escreve um texto, às vezes você escreve, né, lê, relê, e você acha que ele está expressando exatamente essas ideias. Mas, da nossa parte, a gente está 100% aberto a contribuições. Ontem, a comissão, inclusive, ela foi estendida por mais 60 dias, vai até agora, dia 15 de novembro. A gente acha que é importante concluir, dessa legislatura, a votação, né, nessa comissão e nesse ano, a votação no Senado, porque acho que também tem um esgotamento do debate, mas, para nós, enquanto Poder Executivo, essa conclusão do debate no Senado não significa a conclusão da discussão sobre o texto. A gente sabe que a gente vai precisar se debruçar nos temas também na Câmara dos Deputados, e a gente está super aberto a isso. Olha, é extremamente difícil, e talvez não seja o caminho, definir risco de uma forma abstrata e transversal, né? Talvez o melhor caminho seja atribuir essa definição de risco à autorregulação setorial. Vou dar um exemplo, porque esse exercício é feito muito em abstrato, né, sobre o que pode ser de risco, etc. Conforme a 2338, aplicações no setor médico, praticamente todos são considerados de alto risco. Aplicações de IA generativa trazem o risco sistêmico e praticamente estão classificadas como de alto risco. Vou dar um exemplo que aparece. Então, é muito importante estar próximo dos setores que estão com a mão na massa, né? Então, lá no Fórum Brasileiro de IA Responsável da Logarithm, tem um núcleo só de medicina. A ideia do fórum é discutir standards, entre elas, classificação de risco. Então, tem um núcleo só do setor de saúde. O exemplo. Hoje, o maior fator de burnout, estresse para os médicos está em preencher formulário, prontuário, e boa parte do tempo deles é consumido com isso, e não no exercício da expertise deles para diagnóstico, para definição de terapia, né? Uma aplicação que vem sendo desenvolvida como experimentação, mas tem que ter gerado dúvida em função da classificação high-level abstrata de risco. Que a aplicação é usar modelos de linguagem para fazer o preenchimento desses formulários. E é de alto risco isso? Primeiro, tem uma série de informações que são cadastrais. Depois, tem a informação
sobre que se volta ao termo de saúde, mas isso é revisado pelo médico, pode ser revisado com comando de voz no celular para adaptar. Então, o que ele gastaria horas para preencher o formulário, ele se concentra na parte que diz respeito à saúde e gasta talvez 30 segundos para corrigir. É alto risco isso, né? Então é muito importante estar próximo, e talvez seja impossível você definir em abstrato risco. Você pode ter critérios de risco, mas deixar para a regulação setorial, que tem os exemplos concretos, pensar e aplicar. Porque realmente eu acho, com a quantidade de aplicações e especificidades do contexto no qual essa aplicação é feita, é muito grande, né? Então, talvez o caminho não seja definir por aplicação. Acho que a abordagem é definir o risco pelo impacto da aplicação, não tem dúvida. Jamais pelo procedimento ou pela metodologia de IA empregada. Porém, talvez o caminho, uma das versões da comissão temporária, trazia só critérios de classificação de risco e não definia as aplicações que são de alto risco. Eu acho esse caminho melhor, desde que você convide e dê uma forma de institucionalizar classificações de riscos que venham de autorregulação de entidades representativas de cada setor de atividade econômica em que a IA é aplicada. Só dialogar, porque foi justamente esse o problema que a gente enfrentou durante o debate. Enquanto uma parcela significativa de setores, sim, questionava o estabelecimento dessa lista de alto risco diretamente no projeto, uma outra parcela ficava muito incomodada, e esse elemento ele era muito importante nas discussões, principalmente junto aos senadores, de deixar para os reguladores essas definições. E por isso que acho que e eu não sei se isso está refletido, é bom sempre escutar para a gente tentar construir e qualificar, né, o texto. A nossa ideia foi justamente que você tivesse um parâmetro de temas, né, de assuntos ali que seriam, que tangeriam, né, as discussões de risco, mas tenha a previsão de que os reguladores vão fazer essa definição melhor. Então, assim, você deu o exemplo do prontuário e sempre me dão também um exemplo de marcação de consulta. A gente dialoga muito com o setor de saúde, inclusive, hoje, uma parte importante, a gente sabe, apoia o texto, assim como o setor financeiro, a gente tem, no setor de educação, a gente tem diversos setores que têm apoiado o texto, não sem apontar que a gente precisa melhorá-lo, mas justamente isso, que a nossa ideia foi que você tenha esse apontamento, porque isso cria um nível de segurança tanto para o debate dentro do próprio Congresso, mas também como cobrança de alguns setores, mas que os órgãos reguladores, os órgãos setoriais, na verdade, o órgão central, ele vai precisar estabelecer melhor isso, né, como vai ser a caracterização desse risco, como vai se dar a definição de quais sistemas, né, estariam incluídos, e aí os órgãos setoriais também vão ter possibilidade de diminuir, de enxugar, de definir melhor essa abordagem, porque a gente sabe de fato que cada vez mais a IA vai estar em tudo e não é do nosso interesse, a gente acha que é ineficiente, a gente acha que é pouco eficiente para os órgãos reguladores, para o poder público, que você tenha que todo mundo está incluído dentro dessa categorização, cumprir as obrigações que impõem um custo regulatório, não é do nosso interesse também que isso aconteça. Então, mas e se isso não está expresso, eu acho que a gente precisa desenhar e ver para onde a gente precisa caminhar. Acho difícil que a gente consiga retroagir para o que já foi a proposta, que sim, era de não ter essa expressão ali no texto. Muito obrigada a todos. Acho que a gente pode agora encerrar o nosso primeiro painel. A gente pode continuar o debate no café, mas o Ricardo já está me olhando ali, porque a gente tem um cronograma para o dia inteiro. Infelizmente, mas eu vou, enquanto os palestrantes se colocam aqui para uma foto do painel, eu vou convidar a todos a se dirigirem. Nós temos um breve coffee break de 10 minutinhos e a gente retorna já com o segundo painel sobre proteção de dados. Muito obrigado. Obrigada.